Estamos de volta com argumento para conversar com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Pará, Stefano Victer, que acaba de assumir o cargo. Procurador, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, por ter conseguido nesse momento de posse, é tudo muito corrido, a gente sabe, não é? Muito obrigado. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é a principal função ou qual é a função do Ministério Público de Contas? Mauro, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, seu programa tão prestigiado, de audiência tão qualitativa. Para nós do Ministério Público de Contas é uma honra estarmos aqui, até mesmo para esclarecer circunstâncias como essa da primeira pergunta que você nos faz. O Ministério Público de Contas é o representante da sociedade, é o fiscal da lei, o guardião da Constituição, nos processos que correm perante o Tribunal de Contas, né? Então, todo o processo da jurisdição de contas, ele tem a sua tramitação que começa pela auditoria, depois passa obrigatoriamente pela oitiva do Ministério Público e aí sim ele está apto a ser julgado pelo colegiado, pelos conselheiros, né, que formam o Tribunal Pleno. O Ministério Público não aguarda ser cutucado, ele pode tomar iniciativa? Pode. Ele pode ser provocado pela sociedade, a gente inclusive incentiva isso, é o chamado controle social, né? Existe uma ouvidoria para isso? Temos uma ouvidoria instituída, o cidadão pode fazer reclamações, denúncias, até mesmo elogios, né? Por que não? E o Ministério Público de Contas, diante dessas provocações, ou até mesmo por convencimento próprio, ele pode provocar a máquina que é representada, a máquina jurisdicional representada pelo Tribunal de Contas. Ou até mesmo, não sendo a competência do tribunal em determinada matéria, ele pode encaminhar aquilo para o próprio Ministério Público de Justiça, para outras esferas, para o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos municípios. A gente faz lá no MP de Contas essa triagem, verifica se é da nossa competência ou da competência do sistema que nós formamos junto com o Tribunal de Contas do Estado, sendo aquilo é processado, existe inclusive um procedimento prévio de apuração feito pelo próprio Ministério Público de Contas, porque nós sabemos que muitas vezes as denúncias elas não têm substância ou elementos suficientes para que a gente movimente essa máquina do tribunal, a gente tem muita responsabilidade com isso. Não há, em muitos casos, indícios suficientes, ou materialidade, ou indicação de autoria. Então, aquilo a gente arquiva, né, dá ciência para o denunciante, quando é possível, se não é uma denúncia anônima. Agora, aquilo que há alguma substância, algum indício efetivo de alguma prática que mereça ser, aí sim, fiscalizado ou investigada, aquilo é formalizado perante o Tribunal de Contas. Doutor Victer, o Ministério Público de Contas do Pará está aparelhado tecnologicamente para esse tipo de investigação? O Pará é um continente, é algo extremamente grande. Sim. Então, um convênio com verba pública do Estado lá em Redenção para a construção de uma escola. Sim. Né? O que é que se nota? O que é que o Tribunal de Contas faz? Ele verifica se houve licitação, se está tudo dentro da regularidade, mas será que a obra foi feita? Foi feita com qualidade? Está servindo à sociedade? O Ministério Público tem essa capacidade tecnológica de investigar? Então, o que nós fazemos? A nossa investigação ela é preparatória, Mauro. Ela não esgota na própria instância do Ministério Público todo esse tipo de diligência. O que nós avaliamos? Se há o mínimo de plausibilidade naquela denúncia. Em havendo, nós provocamos o Tribunal de Contas do Estado num instrumento tipicamente chamado de representação, e essa representação, aí sim, ela vai ser instruída pelo tribunal. E o tribunal detém todo o ferramental disponível para isso. A controladoria de obras, as próprias representações que o tribunal tem em Marabá e Santarém. Então, o Tribunal, sim, de Contas, tem condição de averiguar isso. Mas o Ministério Público de Contas só vai provocar o tribunal realmente se houver algo que, como eu lhe disse, que tenha plausibilidade. Mas a participação do Ministério Público de Contas é reativa só se houver algum tipo de denúncia? Ou a partir da publicação da licitação já existe um trabalho de investigação? Pode acontecer. Os membros do Ministério Público eles têm independência funcional, né? Eles precisam estar convencidos. E estão preparados tecnologicamente? Estamos. Nós temos, inclusive, Mauro, um setor que é o chamado de Centro é o CAO, é o Centro de Apoio Operacional para o Ministério Público de Contas. Esse centro de apoio,
ele formula notas técnicas, ele acompanha a transparência dos portais de transparência dos órgãos do Estado, ele verifica as publicações no Diário Oficial. Então, o próprio CAO, que é o Centro de Apoio Operacional, ele pode nos fornecer elementos que vão aí sim desencadear uma atuação das procuradorias de contas, né, que tem a função realmente ali executiva do Ministério Público de Contas. E não só o CAO, eventualmente uma matéria de jornal, uma notícia que chegue ao procurador, que ele tenha conhecimento de alguma situação, pode sim provocar essa atuação. Os procuradores são todos divididos por área? Há um procurador da área ambiental, um procurador da área da educação, do outro de obras, ou todos estão livres para atuar? O que nós temos hoje? Temos duas áreas principais de atuação, matérias de competência. Uma de atos de registro, que são aqueles atos de aposentadoria, reformas, pensões e admissão de pessoal, e outro de contas especificamente, onde entram os convênios, entram as próprias prestações de contas de exercício de todos os órgãos do Estado e até mesmo do governador, que o Ministério Público de Contas dá parecer para o parecer prévio, que depois é dado pelo próprio Tribunal de Contas. Para a Assembleia Legislativa votar. Exatamente, que é a quem compete realmente o julgamento, né? Então, assim, são duas áreas maiores, né? Porque são processos que têm uma tramitação muito distinta, né? Um envolve questão de obras, de engenharia, e outros mais de verificação de documental realmente, de vida funcional, de verificação daquilo que foi ao longo daquela trajetória daquele servidor, se aquilo tudo foi cumprido, ou até mesmo na admissão, se houve concurso público, se foi respeitada a ordem de classificação. Então, são duas matérias muito distintas, a gente tem essa divisão lá no MP de Contas. Doutor Victor, em números, quantos procuradores são? Nós somos 8 procuradores atualmente. Um deles acaba exercendo a Procuradoria-Geral, né, que no momento, para este biênio, nós estamos à frente da Procuradoria-Geral, mas não deixamos de ter a nossa atuação. O Procurador-Geral tem uma atuação específica, a competência específica de dar parecer nas contas dos chefes de poder, dos órgãos autônomos e nas contas do governador do Estado. A sede do Ministério Público de Contas, que funciona na Avenida Nazaré, ao lado do Tribunal de Contas, me parece que ficou pequena. E agora foram alugados 2 andares ou coisa parecida num prédio da DOCA. Isso, verdade. Para quê? O que acontece? O órgão, ao longo dos últimos anos, recebeu muitos servidores efetivos, oriundos de concursos públicos realizados, e temos um quadro hoje muito qualificado, um quadro de servidores que atuam tanto na área finalística, temos ali próximo de 100 servidores hoje. E o que acontece? Como o nosso prédio da Avenida Nazaré, ele é um prédio que está no entorno... tombado. Né? O prédio da CODEM, do qual nós fazemos parte do entorno, é um prédio tombado, já em uma atitude visionária do passado, o doutor Antônio Maria Cavalcante, que foi o nosso procurador-geral ainda na década de 90 e depois década de 2000, ele, através até de solução consensual com o próprio Tribunal de Contas, já havia edificado um prédio de 4 andares que está atrás dessa parte tombada, né, que é o casarão da Avenida Nazaré. Mas ainda assim, Mauro, com todos esses servidores e até mesmo pelas limitações de um prédio que está no entorno, não temos como fazer obras estruturais maiores, acabou ficando, de certa forma, esgotada a possibilidade de assimilar. Mas funcionalmente não fica complicado, por exemplo, a DOCA com a Avenida Nazaré? Os procuradores na DOCA, num prédio altamente moderno, todo legal. E o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, num prédio tombado, antigo, mais limitado. O que aconteceu? Com essa divisão e com essa possibilidade de que a parte finalística, as procuradorias fossem para a DOCA, acabou que o prédio da Avenida Nazaré se tornou mais confortável para a área administrativa. Atualmente, já com alguns pequenos ajustes pontuais que estão sendo feitos, já temos mais conforto, mais possibilidade. Não existe hipótese do Ministério Público passar todo para o prédio da DOCA? Não existe. Porque o nosso prédio, a sede administrativa, inclusive leva o nome do nosso decano. Então é simbólico. Ali, inclusive, nós demos nomes simbólicos para as duas sedes, né? A sede administrativa da Avenida Nazaré, Antônio Maria Cavalcante, e a sede das procuradorias na DOCA, Pedro Rosário Crispino, que foram 2 ícones, né,
saudosos ícones do Ministério Público de Contas do Pará e até mesmo nacional. Então, o que acontece? A sede da Nazaré é a sede do Ministério Público de Contas. Sede histórica, a sede que abriga realmente digamos assim, o coração do Ministério Público. E a atuação finalística, obviamente que é aquela que é o nosso mistério constitucional, ela pode acontecer até mesmo, como aconteceu na pandemia, né, até mesmo à distância, mas com a nossa, digamos assim, a nossa dificuldade de acomodar a parte administrativa em conjunto com a finalística num mesmo prédio, a decisão do Colégio de Procuradores, acredito que foi muito sábia, foi de separar a parte finalística, mas deixar a parte administrativa toda ali do lado do tribunal, e essa unidade administrativa, nós na Procuradoria-Geral, estando na sede da Avenida Nazaré, isso não deixa de acontecer, inclusive a própria interação com o tribunal. Vamos ver, é um modelo que está começando agora, sim, né? Sim. A gente espera que dê certo. Mas foi na gestão anterior do senhor, né? O senhor já chegou com tudo montado. Já, mas foi uma decisão de todo o Colégio de Procuradores, o doutor Patrick Mesquita, que estava na Procuradoria-Geral, executou essa alteração, mas uma decisão nossa de colégio. Doutor Victor, o Ministério Público de Contas do Pará hoje é o único no país que tem independência administrativa. Tem um próprio orçamento, é completamente independente do Tribunal de Contas. Sim, Mauro, nós temos mais um órgão, que é o de Roraima, que tem a mesma situação. Tá, então mas o Pará, digamos que é o mais antigo, longevo, consolidado com essa condição. Mas todo mundo sabe, está tramitando no Supremo, né, a possibilidade de acabar com esta independência. Sim. E transformar o Ministério Público de Contas um anexo do Tribunal de Contas, como são os demais. Perfeito. Qual é a sua posição a respeito disso? Então, Mauro, nós tivemos até a oportunidade em 2019, 2020, de presidir a nossa Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Então, podemos falar com propriedade da situação dos colegas Brasil afora, né? O modelo constitucional, ele não delimita qual é a natureza de autonomia administrativa do Ministério Público de Contas. A Constituição não fala especificamente se o Ministério Público de Contas deve ou não ter autonomia. O que acontece? O Ministério Público de Contas do Estado do Pará, com 64 anos de existência, e desde a sua última atualização legislativa de 92, ele conta com essa autonomia, consolidada, plenamente reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas. Hoje mesmo, na sessão que tivemos, isso foi enaltecido. Quando houve a propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, o próprio Tribunal de Contas do Estado e até o Tribunal de Contas dos municípios, que tem a mesma situação, né, com o Ministério Público de Contas autônomo. Só que lá não há independência. Autônomo também. Também autônomo? Mesma situação. Os dois tribunais, eles fizeram moções de repúdio à ADI proposta, porque entendiam naquela ocasião, e como continuam a entender, que a autonomia é o melhor modelo para que haja harmonia, atuação parceira, respeitosa, porém sem ruídos que a ausência de autonomia acaba por ocasionar. Como você bem disse, você ter uma independência funcional, mas estando na estrutura administrativa de outro órgão, isso acaba, de alguma forma, podendo prejudicar essa independência. Mas o que acontece? Nós, diante dessa visão nacional que tivemos, amadurecemos muito essa questão e passamos a entender o seguinte, que o modelo paraense é um modelo muito exitoso, um modelo que, de fato, nós aqui entendemos que pode sim servir como referencial para as outras unidades federadas, porém, o modelo incerto na estrutura organizacional dos tribunais também não é inconstitucional, também é um modelo possível diante da, digamos, redação que não delimitou isso na Constituição. Então, o que a gente vê hoje? O Ministério Público de Contas, por exemplo, que atua junto ao TCU, ele não tem autonomia, mas não tem nenhum problema de atuação, né? Em outros estados, por vezes, a ausência de autonomia acaba interferindo na liberdade da atuação. Então, o que nós defendemos hoje, que o modelo do Estado do Pará de autonomia possa sim ser um referencial, mas que isso não seja obrigatório, que todas as unidades federadas, os estados, o Distrito Federal, a União, tenham que ter autonomia. Qual é o estágio hoje de votação dentro do Supremo? O processo hoje, ele estava para ser votado em plenário virtual. Houve um pedido de destaque do ministro André Mendonça para que este processo fosse realmente apreciado pelo plenário físico, que é onde as discussões de matérias mais complexas acontecem, né? Então, nós entendemos que essa matéria não é tão simples quanto parece. Mas já houve votos, né? Já foram computados os votos. Só o voto do relator, que entendia que existe uma jurisprudência já
que vem sendo repetida pelo Supremo de que o modelo constitucional é justamente o modelo do TCU, que é o modelo que não tem autonomia. Porém, o que nós contra-argumentamos, e que foi muito bem recepcionado pelo ministro André Mendonça, quando pediu destaque para que isso fosse melhor discutido, é que o modelo do TCU não está na Constituição, está na lei ordinária que trata do TCU. Então, ele não é exatamente um modelo constitucional. É um modelo possível, no nosso entendimento, mas previsto em lei ordinária do TCU. O nosso modelo paraense é também um modelo possível, que também não está previsto na Constituição, mas previsto na lei complementar do Estado do Pará, que dá essa autonomia. Então, o que hoje a discussão ela gira em torno do quê? Da faculdade, da possibilidade, onde houver maturidade institucional, dentro do relacionamento com o próprio parlamento local, de se conceder ou não essa autonomia, mas que não seja isso uma proibição, que não se veja na Constituição uma vedação a que essa autonomia possa ser atingida nas outras unidades federadas. Doutor Victor, as questões de conta, principalmente um ano como esse, de eleição municipal, fica todo mundo preocupado com a lista do Tribunal de Contas que vai sair, tornando alguns inelegíveis e assim por diante, até porque me parece que poucos pagam as multas, né? Só pagam em véspera de eleição, né? O senhor atribui mais à desinformação ou ao dolo os erros de conta? É uma área que nós temos atuado com muita veemência, Mauro, é justamente aquela atuação preventiva e pedagógica. O ministro Bruno Dantas, do TCU, com quem estivemos recentemente, é um entusiasta das soluções consensuais no âmbito da jurisdição de contas. E nós temos entendimento parecido. O próprio Tribunal de Contas do Estado já vem evoluindo muito nisso. Muitas vezes, e eu posso lhe dizer que em boa parte dos casos, a desinformação ou até mesmo a complexidade do nosso normativo, a complexidade que a própria gestão pública vai tomando ao passar do tempo. Nós tivemos de 2000 para cá lei de responsabilidade fiscal. É o despreparo dos gestores. É uma questão cultural. E às vezes, Mauro, não precisa ser um despreparo total. Muitas vezes até quem está preparado não consegue acompanhar. A gente sabe disso porque a autonomia nos dá essa sensibilidade. Nós também, enquanto gestores, fazemos licitações, fazemos concurso público, contratamos, e não é fácil. O gestor do momento, o procurador-geral, ele tem que se cercar de uma assessoria porque é muito difícil acompanhar essa evolução, né, e toda essa dinâmica que cerca a gestão pública. Então, a própria alteração recente na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei mostra isso, que o controlador, aquele que exerce o controle externo, tem que se colocar no lugar do gestor, tem que ter essa sensibilidade. Então, o que nós vemos na nossa prática, que realmente muitos dos casos de descumprimento, ele não acontece por má fé, não acontece por dolo, acontece sim por desconhecimento ou por não se conseguir acompanhar. A lei de licitações, a nova lei de licitações, nós já estamos fazendo nossas contratações com base nela, é uma lei de difícil compreensão para aquele gestor de primeira viagem, digamos assim, né? Até para as próprias assessorias. A própria vigência foi prorrogada, a possibilidade da lei anterior ser utilizada, 8666. Então, isso tudo gera alguma instabilidade, alguma insegurança jurídica. Então, não é fácil realmente. Agora, existem situações, sim, que demandam atuação repressiva, tanto do MP quanto do próprio Tribunal de Contas. Doutor Victor, tivemos uma alta evolução tecnológica, mas o passivo processual, não só no Tribunal de Contas, todos os tribunais, de modo geral, continua uma marcante. Tanto que no Tribunal de Contas, geralmente as condenações acontecem, a pessoa já deixou o cargo, já saiu, já não está mais interessada e assim por diante, e por isso não paga as multas, não sofre nenhum problema. O senhor concorda com isso? Então, essa atuação preventiva e pedagógica, ela passa pela solução desse problema também. Na medida em que o tribunal consiga avaliar qualitativamente as contas, atuar par e passo com a gestão em auditorias, operações, chegar antes e, ao mesmo tempo, não é ingressando no mérito administrativo do gestor, não. Esse é plenamente respeitado pelo Tribunal de Contas. O tribunal não se substitui ao gestor, mas estar junto, saber se aquela política pública que está sendo prevista e implementada, se ela está caminhando no sentido da melhor utilização dos recursos públicos, é o papel do tribunal. Então, essa atuação em sintonia, até mesmo temporal, consentânea com a gestão pública, ela acaba por evitar que depois se tenha passivos e que muitas vezes, falávamos isso ontem em nosso pronunciamento, nossa posse,
muitas vezes acabe por ocorrer danos irreversíveis à sociedade, que nem mesmo uma condenação de devolução ou multa vai trazer de volta aquela situação que a população, a sociedade... E acaba servindo de exemplo, não há grandes preocupações com relação a isso. Ainda que o gestor pague ou seja condenado, mas a população vai seguir com aquele fadada a conviver com aquele prejuízo. O senhor sabe percentualmente o que é pago em nível de multa? Olha, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. E nós temos trabalhado, o Tribunal de Contas, incansável nisso, o Ministério Público é grande parceiro, em conseguirmos otimizar essa cobrança, até mesmo num contato direto que estamos tendo com a Procuradoria-Geral do Estado. Já existem instrumentos que estão sendo testados nesse sentido, até de protesto, porque são instrumentos mais eficazes, até do ponto de vista do cotidiano do gestor, é aquilo que interfere até numa possibilidade de ele conseguir um financiamento, até numa conta bancária que ele acaba não conseguindo abrir, um talão de cheque e não consegue receber. Então, são instrumentos que a gente tem tentado se valer e, às vezes, tendo que ultrapassar algumas limitações legais, né, obviamente, mas com alterações possíveis, nos valer desses instrumentos mais eficazes para que isso acabe refletindo que essas multas e condenações acabem retornando mais rápido para os cofres públicos. Doutor Victor, eu agradecer essa nossa conversa, eu lhe desejo sucesso nessa gestão, que cumpra com esta função que é muito importante. Nós ficamos felizes de conhecer didaticamente essas diferenças e esses detalhes. E muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro. Estamos sempre à disposição. O Ministério Público de Contas conta justamente com esse tipo de espaço para atuar de maneira mais efetiva. Como disse no início, o controle social é muito importante. Então, estamos de portas abertas para a sua audiência e para toda a população paraense. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.